Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é sobre carreira internacional. Como que alguém consegue a primeira vaga? Como que é o dia a dia no trabalho internacional? A negociação para chegar lá? Eu entrevistei alguém que fez isso recentemente, um grande amigo meu, e eu vou lhe mostrar um trecho da conversa neste vídeo. Mas então você falou, né, falando lá do início da sua carreira, daí você falou a questão de empreender e tudo mais, etc. E o que te levou, tu mencionou brevemente no início da live, né, que uns 6 meses atrás, mais ou menos, tu decidiu que queria começar uma carreira internacional. Já era algo que tu queria faz tempo? Foi algo de oportunidade do momento? O que te trouxe aí a Sim. essa decisão? Olha, são vários fatores. Honestamente falando, são vários, mas os principais é que eu entendi, pelo menos para o momento, assim, que eu tô hoje de carreira, que, cara, legal, o nosso mercado ele tá super aquecido, tem várias oportunidades muito massa no Brasil, e e eu estava disposto a começar uma oportunidade e tal, porque se tem uma coisa que eu gosto é de estar trabalhando em cima de um produto, né, isso foi uma coisa que eu sempre foquei ao longo da minha carreira, tentar me envolver em algum tipo de produto, né, resolver algum problema complexo, alguma coisa que me tire da zona de conforto, né, esse é o principal ponto, assim, sabe, não só tocar os meus projetos pessoais, as minhas iniciativas, sou uma pessoa que eu não paro, literalmente. E aí quando eu comecei a repensar sobre isso, né, eu me dei conta que, poxa, o mercado internacional é algo que eu nunca tentei, né, é um momento muito bom para o nosso mercado, eu tinha recebido já inúmeras ofertas, eu venho recebendo ofertas desde o início da pandemia, até antes da pandemia, né, isso muito por conta do próprio LinkedIn, a maneira como eu sempre me posicionei, e naturalmente isso acaba atraindo, né, perfis, né, recrutadores e tudo mais. E na pandemia foi uma explosão, assim, né, é inacreditável a quantidade de ofertas incríveis, assim, de várias empresas. E aí eu decidi, cara, realmente eu acho que chegou o momento de eu me desafiar, me colocar numa posição diferente de tudo que eu já fiz, né, porque, beleza, no Brasil a gente entende que tem várias oportunidades legais, eu tinha recebido algumas ofertas bem legais, mas faltava aquela coisa, tinha uma pitada ali que não estava claro, assim, sabe. E aí eu me dei conta que, poxa, claro, eu preciso me desafiar. E o idioma em si, né, tu tá trabalhando para o exterior, tu tem que te comunicar com outras culturas, tem que te comunicar com outras pessoas que têm hábitos diferentes, têm ritmos diferentes. Isso era uma coisa que eu queria muito experimentar, era algo que eu queria muito viver. E eu botei na minha cabeça, cara, em 6 meses eu tenho que conseguir uma vaga no exterior. Custe o que custar, né. E aí tinha, putz, assim, ó, várias ofertas, eu fiz entrevista com várias empresas, passei em processos seletivos de várias empresas, né, de big techs, de empresas pequenas, de startups, do Vale. Tipo assim, foi uma jornada bem maluca, assim, sabe, durante 6 meses. Foram ao todo umas 10 a 12 processos diferentes. Foi bem legal, deu para pegar muito insight, assim, sabe, entender um pouco como essas empresas pensam, e também deu para evitar algumas possíveis enrascadas, né, porque ao mesmo tempo que vem muita oportunidade, vem muito gato por lebre, e isso a gente Uhum. precisa ficar esperto, assim, sabe, que enfim, é do mercado, né, sempre vai ter alguém esperto saindo hoje, né, para encontrar alguém disposto a ser o, né, enfim. E aconteceu algumas situações, assim, alguns processos que eu passei que eu vi que, cara, isso aqui não tá me cheirando bem, então deixa de lado, e foquei no que era bom. E e por um acaso, esse ano, numa das empresas que eu tinha me conectado, também pelo LinkedIn, né, e foi super sem querer, assim, até, não foi algo proposital, mas eu me conectei ao recrutador, eu curti uma publicação falando sobre carreira internacional e tal, e aí esse recrutador me mandou o convite, aí eu me conectei ao recrutador, e aí o recrutador teve uma postura muito legal, né, que eu achei diferente, assim, sabe. Porque geralmente qual que é a postura que a gente tem, né?
E aí os recrutadores que me perdoem, não fiquem bravos com a gente, se vai nos ouvir em algum momento, mas, poxa, os caras mandam um texto padrão, às vezes errando o teu nome, O nome eles não... errado. O nome Todo dia eu recebo meu errado, nome errado. cara, e não olham o teu perfil, cara. Sim. Lê o LinkedIn, maluco. Sabe, tipo, e aí aquilo me incomodava um pouco. E esse recrutador teve uma postura diferente, assim. Ele chegou e disse assim: Oi, Daniel, obrigado pela conexão. Olha só, vi que você tem um perfil bacana aqui. Se em algum momento estiver procurando aí uma oportunidade, né, tô disponível aqui, fico à vontade para te conectar a alguma empresa. Aí eu, nossa, tipo, primeira vez que alguém tem uma postura diferente, né? Eu disse, eu só respondi, legal, eu tô olhando para algumas posições exterior e tal, né? Mas te agradeço, se surgir alguma coisa, fica à disposição pra gente bater um papo. E aí a pessoa disse, que legal, eu tenho aqui uma oportunidade bem bacana para uma empresa assim, assim, assado. Não disseram o nome da empresa na Uhum. época, né? Tudo foi muito sigiloso no início. E aí, dali começou uma conversa. Nesse meio tempo, eu também estava passando por outros processos. Passei pelo processo de uma empresa de Los Angeles, uma outra empresa de São Francisco, uma outra empresa da Flórida. Então, assim, tinha várias empresas tentando, né? Participei de várias entrevistas com empresas canadenses, foi muito louco isso, porque teve uma das empresas que eu participei que foi mais de 2 horas de call com a empresa, assim, sabe? E, tipo, tinha 3, 4 pessoas na call, era uma das minhas primeiras conversas, primeiras entrevistas no inglês, então, assim, pensa nas dificuldades e nos receios e o que dizer e o que não dizer. Então, assim, foi bem legal. E aí, nesse meio tempo, diante de tudo isso, de todos esses processos, essa empresa em si, que tinha avançado, eu já estava meio que desistindo, assim, da oportunidade, porque foram muitas etapas, assim, a gente passou por 6 etapas de entrevistas, sabe? Então, assim, foi algo bem cansativo e eu cheguei lá praticamente na última etapa e desisti. Eu disse assim, cara, eu não quero mais, mandei o agradecimento, porque na época eu tinha recebido uma oferta muito legal para um projeto nacional, não era internacional, mas era um projeto nacional, uma empresa muito legal brasileira, e aí eu, cara, faz todo sentido, era para coordenar o desenvolvimento de um banco digital, ajudar no desenvolvimento, ajudar como líder técnico na squad de banco digital, então, assim, poxa, era uma posição super bacana. E só que aí quando eu desisti foi uma coisa meio instantânea, assim, sabe? Em questão de uma semana a empresa conseguiu ali falar com a empresa que tinha que falar, e aí abriu todos os detalhes, e aí recebi de fato a offer, né? E aí, claro, foi inevitável não aceitar, né? Foi uma oferta muito bacana, e aí ali começou essa jornada, né? Esse processo todo com uma empresa de recrutamento para Nacional. uma empresa nacional de recrutamento que estava oferecendo serviços para a empresa do exterior, no caso. É. Isso. O meu caso em particular, eu fui contratado por uma empresa de São Paulo, né? Então eu sou um terceiro dessa empresa, alocado nessa empresa do exterior, né? Então eu não sou funcionário Uhum. ou terceirizado direto lá da empresa no exterior. Eu tive eu tenho esse intermediário, vamos dizer assim, né? Então, só que quando eu entrei, né, eu negociei tudo como se eu estivesse fazendo com a empresa de fora, né? E uma estratégia muito importante foi ter negociado um valor fixo em dólar, independente de variação cambial. Então, assim, cara, é isso aqui, é isso aqui. Se o dólar for lá embaixo, é isso aqui. Se o dólar for lá em cima, é isso aqui. Então, assim, tá dentro desse Teu salário, nível aqui. tua remuneração em cima é um valor em dólares, no caso. Exato. Na época que a gente fez, a gente definiu um valor em dólares que eu estimava, que eu esperava para a posição, né? E aí a gente converteu naquele momento. Então ficou lá, sei lá, X reais, né? Tipo, R$ 1.000. E aí, independente se o dólar variar para cima ou para baixo, que a gente depois teve uma queda, a gente teve uma queda bem bruta aí, né? Bem brusca, Sim. não muda, tá? Aquele valor fixo lá, né? Que foi o que foi definido no contrato naquele momento. Então, isso por um lado me deu uma segurança, né? Então eu não corri o risco aí de ter uma variação de perdas, né? Mas Uhum. é uma negociação bem tranquila, assim, sabe? Não tive grandes dificuldades. Outras empresas que eu estava participando já era uma contratação direta com a empresa, né? Eu teria que ter trabalhado com uma conta usando, por exemplo,
de transferência, agora até me fugiu o nome, puxa vida, mas enfim, Remessa Online, por exemplo, na época tinha até criado a conta na Remessa Online, ia ser uma contratação PJ, né? Então assim, a gente ia fazer um contrato entre a minha empresa aqui do Brasil com a empresa americana, e aí eu ia receber sempre uma remessa em dólar, é feita aquela conversão, todo aquele processo. Mas no fim, acabei optando por essa opção, porque foi muito mais conveniente para mim, mais estratégico para mim, e também foi uma oportunidade ímpar, assim, sabe? Um projeto muito legal de tocar, tem sido um projeto bem interessante, assim, bem legal de tocar, e ali também surgiu uma oportunidade, né? Algo que foi raro entre todas as empresas que eu participei, foi a questão do idioma, né? Então ali, embora eu tivesse algumas limitações no idioma, essa empresa entendeu que, ok, o Daniel ainda consegue manter uma conversa legal, e aí eu fui mesmo para a empresa fazer entrevista, conversei com as pessoas que faziam parte do time, a galera super aceitou, assim, e tô aí, né? E aí agora eu tô me desenvolvendo junto com o time, né, nesse outro lado, na parte de comunicação, e do ponto de vista técnico, tá bem tranquilo, assim, sabe? É algo bem dentro da linha que eu atuo hoje, né? Então, Qual o stack deles lá? a gente trabalha principalmente com React, com Node, com Redux, com aplicações, muito com Redux, Saga, Node, TypeScript, em geral é isso, né? Nosso ecossistema todo é em cima de JavaScript. A gente trabalha lá com monorepo, então a gente utiliza uma ferramenta para gestão de monorepo, então tem um projeto bem legal. Tudo na AWS, né? Então, assim, todos os nossos serviços são na AWS, né? Todo o deploy é, de certa forma, automatizado. Então, é bem legal, você sabe? E é uma stack dentro do que eu já estou acostumado, então ficou bem bacana, assim, a experiência. Tem sido, né? Bem bacana. Então, o desafio me parece, né, que ele é mais uma questão de realmente de trabalhar com esse ecossistema multicultural, multidioma, do que exatamente a tecnologia que, enfim, mesmo que tenha as novidades, o cara já trabalhava há mais tempo, né? Exatamente. Hoje o nosso maior desafio é conseguir. A gente tem até isso resolvido de certa forma, que é a gente tem um horário específico da daily, né? É o horário que os fusos horários se batem, né? Então, assim, é o horário que todo mundo consegue se falar, né? Porque como tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Alemanha, tem gente do Brasil, né, e outros países também, meio que é difícil encontrar um fuso que se encaixe. E a alternativa foi botar todo mundo às 10h30 da manhã para fazer daily. Então, esse é o momento que todo mundo consegue estar online, que é 5 horas da tarde num canto do mundo, é 3 horas da tarde em outro, e é 10 horas da manhã, 10h30 da manhã no Brasil. Então, a gente consegue fazer esse meio campo aí. Legal, legal. E tu falou da Daily, né? A metodologia de trabalho que vocês trabalham lá é tipo que a gente trabalha por aqui, um Scrum-like, ou uma coisa assim? Exatamente. A gente aplica exatamente os artefatos ali do ágil, né? A gente tem as nossas dailies, a gente tem as nossas reuniões de refinamento, a gente tem as nossas reuniões de retrospectiva, né? O nosso Agile Coach, né? Que cuida desse processo é um indiano, então tipo, ele está lá do outro lado do mundo, lá cuidando desse processo junto com a gente, trazendo as dinâmicas para o nosso time. Então, cara, assim, olha, é exatamente igual o que a gente vê aqui no Brasil. Só A que gente via, né? sem a dublagem. Sem a dublagem, exatamente. Sem legenda também, né? Sem legenda também. Aquele primeiro contato que a recrutadora fez contigo, o recrutador, não recordo agora, já foi em inglês ou era em português? Não, não. Uma empresa brasileira, né? Mas deixou muito claro que era para uma posição no exterior, né? Então o inglês ele era um requisito, né? Uhum. Sim. E o nível do teu inglês, como é que estava na ocasião? Porque essa é uma dúvida que veio aqui no chat, tá aparecendo aqui. Uhum. Como é que era teu nível de inglês na ocasião? Então, eu nunca fui fluente, né? Nunca tive fluência no inglês, tenho as minhas falhas, mas eu consigo ter um bom nível de interpretação. Eu sempre escutei muitas coisas em inglês, sempre trabalhei muito a minha parte de listening mesmo, e aprendi a ter um diálogo básico, de certa forma. Isso não foi o suficiente, não é o suficiente para me manter totalmente trabalhando, mas isso foi o suficiente para eles entenderem que legal, ele realmente pode dar o primeiro passo aqui com a gente. E com eles funcionou, assim, foi super bom e tal. Outras empresas eu participei e não foi lá
bom o suficiente, né? A empresa canadense, por exemplo, que eu fiz o processo, eles entenderam que estava ok, eu me comuniquei super bem, é porque são momentos muito diferentes, né? Isso é uma coisa que ficou muito claro para mim. Uma coisa é a entrevista, que o script ele tá bem fechadinho, tu tem Uhum. perguntas de escopo fechado, né? Tu vai falar da tua carreira, tu vai falar sobre os melhores projetos que tu fez, né? Tu vai te vender, é um pitch, Consegue se né? preparar, tu consegue se preparar bem para isso, né? Exatamente. Outra coisa é tu ser colocado no dia a dia, né? Que muda radicalmente a dinâmica, né, os assuntos, né? E aí tu tem a barreira de vários sotaques e diferentes pessoas falando ao mesmo tempo, né? Às vezes com o microfone ruim, às vezes com o microfone bom, então isso é bem complexo. Tu falou um dia que tinha gente era no carro que a pessoa tava falando? Era uma planning, e aí tinha alguém dirigindo, e nitidamente tu escutava que a pessoa estava falando distante, Sim. e aquele barulho de carro, né, andando. E, enfim, é do jogo, né? Mas aí entra um ponto, assim, que pra mim, como eu não era fluente e o nível que eu tava era um nível intermediário, vamos dizer assim, eu conseguia manter alguma comunicação, conseguia me expressar, interpretar bem as conversas, hã, isso era aceitável, né? Isso era aceitável dentro daquele contexto. E por quê? Porque na maioria das vezes, quando você está trabalhando num time, um time que é dividido em várias regiões e que está distribuído, geralmente as pessoas também não são nativas, né? Então, assim, isso é um outro ponto, né? Então, por exemplo, estou falando com meu colega lá que é um alemão, ele é nativo, e ele não é nativo americano, ele não fala Ele não, fluente inglês. não é inglês, é nativo no inglês, do idioma inglês, Isso, né? nativo, exatamente. Então ele tem ali as suas dificuldades também. E isso é uma coisa que é muito da nossa cabeça, sabe? Eu entrei, vou ser bem sincero, assim, que as primeiras semanas minha era aquela coisa assim, cara, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, por que Eu tipo sou assim, Blanca. não, veio aquele meme como é que é, dos 300, né? Cara, por que tu arruma essas broncas, Daniel? Sabe, tipo, que bronca que tu vai me arrumar, sabe? Tipo, mas não, isso era uma barreira minha, muito psicológica minha, porque com o tempo eu fui ganhando mais confiança, ainda tenho ganhado confiança, né? Tenho conseguido melhorar dia após dia, mas o time dá espaço, né? Então isso é algo muito massa, né? Então, assim, se tu entra dentro de um time que tem essa tranquilidade, isso é muito importante a gente perguntar no processo de entrevista, né? Então, assim, no momento da entrevista, a gente tem que ser muito sincero e dizer, cara, eu não sou fluente, né? Eu não posso entrar dentro de um time que daqui a pouco eu vou ter que estar, né, liderando o time, conversando com um monte de gente, né? Tanto que eu, por exemplo, eu tenho uma experiência bem bacana com liderança técnica, com liderança de times, já fiz, né, já participei de algumas empresas com essa posição, tive uma experiência bem bacana, né? Mas eu não busquei uma posição nesse sentido. Porque eu entendo que, cara, eu preciso ainda passar pela etapa de me preparar, melhorar minha comunicação, me sentir mais seguro para, beleza, agora vamos passar para o próximo passo, né? E é muito interessante, é como se eu estivesse começando de novo, né? Só que eu Uhum, estou começando já com algumas casinhas na frente, porque eu já tenho a base técnica, já tenho ali algumas sim. coisas, né, que eu consigo me posicionar melhor, né? E aí, curtiu o papo? Se inspirou? Bacana, né? Se você ficou com qualquer dúvida ou quer mandar uma pergunta, seja para mim ou para o Daniel, deixa aí embaixo nos comentários que nós lhe responderemos. Se você gostou, se tirou algo de bom, algum insight, deixa o seu like aí para prestigiar o vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Até mais!